usar para algum tipo de grupo. Então, como é que nós vamos acrescentar tarefas e atividades? Vamos tentar ver como é que faz isso. Então, quando a gente clica naqueles recursos, acrescentar recursos, o que é que a gente vai ler aqui, vai poder colocar? Página ou texto simples, página da web, link para um arquivo ou endereço da web, mostrar o conteúdo de uma pasta, pode até escrever um livro, pode escrever apenas um rótulo para separar o material. E as atividades, quando se clica naquele íconezinho atividades, então a gente pode introduzir um chat, quer dizer, para conversar com os alunos, pode fazer uma escolha, quer dizer, para optar qual é o melhor tipo feito uma determinada questão, um diário, um fórum para discussão, um glossário, como eu falei, uma lição, um hot potato, que seria aquele de exercício, questões de avaliação, questionário, trabalho com revisão, wiki, avaliação do curso, etc. Então, podemos também colocar um vídeo. Então, o vídeo pode ser aberto aqui mesmo ou ter um link para abrir no YouTube. Atividades avançadas hot potato. Como eu já falei antes, este módulo permite aos professores disponibilizar palavras cruzadas, questionários, frases truncadas, associação e outras atividades criadas por meio de software hot potato. Infelizmente, o hot potato precisa ser instalado, mas ele é gratuito. Então, aqui nós temos o hot potato. Então, eu botei aqui um exemplo só para testar qual a influência dos produtos de glicação avançada nas doenças crônicas. Então, promove, acelera, não tem influência, A e B estão corretos. Então, clicando aqui, o aluno vai ter a sua resposta e depois se clica para ver o percentual de acerto. Aqui também outro tipo de hot potato, que como se fosse trazer uma resposta da segunda coluna para junto da primeira. E depois clica também para saber o que é que está, o percentual que está correto. Então, aqui, por exemplo, já foi puxado e, então, ao clicar, diz o percentual de acerto. Aqui nós temos a palavra cruzada. Antes, a gente pode fazer um enunciado e dizer que coloque determinadas palavras, né, dentro desse quadro. Então, quer dizer, então, vamos dizer assim, quais são os AGS? Vamos dizer assim, então tem que colocar aqui. E o que é que acontece? Quando se clicar se não souber, pode clicar na primeira letra e vai já aparecer a primeira letra. Isso significa que o percentual vai diminuindo de acerto. Bom, então, no final, podemos ter um relatório e verificar o resultado da atividade do hot potato. Isso aberto ao professor, né? Abre um relatório e vendo quantos acertos houve, quanto tempo a pessoa demorou para acertar e assim por diante. Então, a atividade Wikipédia, né, Wiki, então nós temos aqui também podendo ser acrescentada. Então, uma atividade da Wiki, por exemplo, seria construir colaborativamente o conceito de formação dos produtos de glicação de proteínas. Então, cada aluno iria poder construir um pedacinho disso aí e depois ser avaliado pelo professor ou simplesmente construído. Atividade de glossário. Também pode-se colocar um glossário de toda a disciplina ou de partes da disciplina. Atividade de fórum. Então, dizer qual foi a diferença entre eles. Então, aqui da Sâmia, por exemplo, tem um fórum,
utilização de plantas medicinais com recursos terapêuticos realmente funciona. Atividade de enquete. Então, como eu falei, olha aqui, o que você achou desse módulo? Ótimo, muito bom, bom, razoável, precisa melhorar? Então, vai gravando a resposta. Atividade de tarefa, e diz qual seria a tarefa a ser executada. Então, procurar todos os ácidos graxos ômega 6 e ômega 3, relatando depois qual a relação ideal, justificando sua afirmativa. Então, isso pode ser realizado na própria plataforma ou realizado a parte entregue ao professor. Então, aqui simulando um questionário, aqui tem uma simulação de outro professor. Qual o nome científico dessa colônia? Da colônica. Então, e qual o fármaco desta espécie vegetal? Então, vai poder ver isso aí. Monitorando os alunos. Então, no final, existe um relatório. Possibilidade de a gente abrir relatórios de estatística de resultados. E sabe-se qual foi a participação, quando foi que o aluno realmente abriu e estudou aquele assunto. Aqui nós temos, por exemplo, um gráfico e que mostra até separadamente qual foi o percentual do estudante, do professor, do administrador, tudo isso pode estar registrado na plataforma, com datas, com possibilidade de ver todos os aspectos. Então, o professor não pode ensinar, mas apenas facilitar a aquisição do conhecimento. Ele conseguirá isso se unir a os seguintes características: flexibilidade, disposição para aprender com os alunos, disposição para ceder autonomia aos alunos, disposição para colaboração, trabalho colaborativo e disposição para afastar-se do papel tradicional do professor. Os alunos apontam como fator facilitador a manutenção de uma via de comunicação permanente com o docente, o que possibilita a retroalimentação do processo de aprendizagem à medida que as atividades forem realizadas. Obrigada. Então, agradeço também a colaboração do professor Breno, na qual aprendi esse material. Obrigada.